neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Tem uma pedra fina, pedra de esquina, pedra angular. Isto é rocha pura, toda criatura pode segurar. Esta rocha é Cristo, todos os imprevistos pode resolver. Todos os teus pecados serão perdoados, Cristo tem poder. Esta rocha é Cristo, todos os imprevistos pode resolver. Todos os teus pecados serão perdoados, Cristo tem poder. Cristo tem poder, e sabe lutar, Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá. Cristo tem poder, e sabe lutar, Ele é poderoso, Ele é o leão da tribo de Judá. Esta rocha é água e quem tem sua mágoa Ele vai tirar. Nunca estou sozinho, Cristo é meu caminho, nele tenho paz. Tem paz verdadeira, quem nesta rocha firmado está. Cristo é a verdade, e se creres nele, te libertarás. Tem paz verdadeira, quem nesta rocha firmado está. Cristo é a verdade.
Senhor, ajuda-me que eu seja um irmão para os meus irmãos, um ministro para os ministros, e que em todo tempo eu possa ser usado por Ti para levar a Tua palavra de forma tal que o Senhor possa operar através da mesma, realizando o propósito do Senhor. Eu não forme um círculo ao meu redor do meu ministério, regando e adubando somente árvores do meu terreno, mas que eu possa plantar árvores em terrenos alheios, para que um dia os outros também possam usufruir dos frutos. Eu creio ser este um verdadeiro sentimento cristão. Por isso, nós podemos pedir particularmente e também de público externar o nosso sentimento acerca de todos que nos ouvem e de todos que trabalham nesta obra que deve estar acima de todo o afã particular, de todo personalismo, acima de todo interesse humano, o interesse de que todos sejam alcançados pela misericórdia de Deus que Ele tem enviado neste dia. E nós podemos pedir isto em nome de Jesus Cristo, com o amém de todos os filhos de Deus, que significa assim seja. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Aos Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao versículo 22. Ouvintes amados, filhos de Deus, que dedicam o tempo precioso de suas vidas para nos ouvir, naturalmente crendo que estão ouvindo algo no qual vocês podem se assegurar como entre a vida e a morte. Deus os abençoe por isto. A responsabilidade aumenta a cada instante, a cada momento, embora tenhamos de estar ancorados, pois a fé genuína na palavra de Deus nos leva a repousar, estarmos convictos de que de fato temos sido enviados por Deus. Por outro lado, isso não nos rouba, não tira de nós aquele desespero, aquela diligência de estarmos sempre reparando, sempre corrigindo as nossas próprias vidas e sempre olhando a nossa mensagem à luz da palavra, sempre olhando no espelho de Deus para ver o que é que estamos introduzindo no povo. Nunca, jamais um filho de Deus gostaria de introduzir nos seus ouvintes, naqueles que creem na sua pregação, uma heresia, uma coisa falsa, um pensamento próprio, uma coisa que não tenha certeza que vem de Deus. E isto é muito fácil sabermos se é confirmado pela palavra e também pelos resultados. Nós podemos ter certeza de que é de Deus. Porque o teste é a palavra. Se concorda com a palavra de Deus,
não temos por que duvidar. Então a hora é de prosseguirmos para o alvo que é Cristo, marchando todos unânimes, juntos de mãos dadas, sem nenhuma diferença, não formando nunca um círculo ao nosso redor, para que não sejamos alvo pessoal das pessoas. O alvo deve ser Cristo. O profeta desta era diz: não olhem para mim. Um homem que estava ressuscitando mortos, curando enfermos cancerosos, pessoas deixando cadeiras de roda, muletas, e discernindo os corações, os pensamentos das pessoas, e coisas tremendas acontecendo através dele. Ele grita diante do povo: não olhem para mim, olhem para Cristo, que eu desapareça da vossa vista e apareça somente Cristo, sua palavra. Agora, esse é um fundamento no qual nós devemos estar, porque o único fundamento, o fundamento verdadeiro, é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nenhum apóstolo, nenhum profeta verdadeiramente enviado de Deus apresentou-se a si mesmo, fez um círculo ao seu redor, colocando cercas de ismos e tantas coisas, para que outros, se quisessem entrar, tivessem que submeter-se aos seus caprichos, à sua atmosfera, aos seus pensamentos. Não. Na verdade, o Espírito de Deus, Jesus Cristo, tem a sua órbita, tem a sua atmosfera. E para entrarmos nela, seja de qualquer ala que tenhamos vindo, seja quem sejamos, ricos ou pobres, sábios ou indoutos, precisamos passar por um só processo: o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo, a fé genuína na sua palavra, enviada no seu determinado tempo. Sim, isto é em torno de Cristo, não em torno de nós pessoalmente falando. Por isso nunca seremos uma denominação. A denominação não está propriamente no nome que se denomina uma igreja. Está num sistema, está num espírito, e que se as pessoas não se submetem àquele espírito, que cria uma forma de crer, o que é um credo, um dogma, então elas não podem ingressar, não podem ter lugar naquele ambiente. Isto é denominação. Então, denominação não está propriamente num nome que se denomina uma congregação aqui ou acolá. Embora o espírito denominacional dá um amor profundo a estes títulos, a estes nomes. Sabendo disto, nós nos despojamos também de nomes, de títulos, mas não que isto seja propriamente denominação. O espírito denominacional, que mata, que destrói, ele é muito mais profundo, ele é muito mais do que isso, ele forma fundamento. Ele forma um fundamento, e esse fundamento não é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E no fundamento que não é dos apóstolos e dos profetas, então são erigidos os credos e os dogmas, aquela torre, não é? Com 3 pessoas distintas, batismos nos títulos apenas. Batismo nos títulos não tem fundamento apostólico. Você diz que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas o nome não foi usado. Veja o batismo apostólico, qual foi, a menos que nós tenhamos de dispensar a Bíblia de Atos dos Apóstolos para cá. E se você não considera isto como fundamento, eu perguntaria a você:
Como você poderia aprender álgebra sem conhecer nem sequer o alfabeto? Sem aprender a somar primeiro? Batismo é rudimento, sim. É alfabeto, não é? Como podemos chegar ali sem passarmos por isto? Agora veja se vocês podem encontrar batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo nas Escrituras. Há uma só Escritura que pede o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ela é tanto Bíblia quanto as demais referências. Ela é a palavra de Deus. Mateus 28:19. Mas ali está uma ordem. E vamos ver onde está o cumprimento dessa ordem. Basta a senhora, minha irmã, meu irmão, apanhar as referências de Mateus 28:19, que a sua própria Bíblia ensina e indica, para você ver que você não foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto quer dizer, o nome que Jesus exige ali não foi invocado. E os apóstolos invocaram esse nome. Não importa se eles falam o Senhor Jesus Cristo ou Senhor Jesus, todos sabem que se refere ao Filho de Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Agora, está aí uma boa síntese para você vasculhar a sua mente e a sua fé, analisar a sua fé e ver em que está fundamentada a sua fé. Você vê aquele edifício tão lindo ali, naquela praça muito bonita. Você está vendo apenas a parte exterior, não é? O que se vê, o importante daquele edifício está somente naquilo que você vê? Somente nos andares, nas suas janelas, no seu acabamento, em seus elevadores? Não. Você deve se lembrar que ali existem estacas escondidas. Há um fundamento escondido ali que ninguém vê, que não tem aparência, que não é visível aos olhos. Mas quando você vê um edifício, você não pode se gloriar somente no edifício. Você tem que se lembrar de uma base que há ali. Caso contrário, o que seria? Seria aquele homem imprudente que edificou a sua casa sobre areia. Fez uma boa casa, muito linda, uma fé muito bonita, e construiu uma igreja muito linda, e de pessoas aparentemente religiosas. Mas o que? Está edificada na areia. Por isso, quando vem os ventos de doutrinas, o mundanismo toma conta dela, derruba-o. Mas, veja só, se aquela casa ou aquele edifício está edificado mesmo no fundamento, isto é diferente. No fundamento dos apóstolos e dos profetas que, como já afirmamos, não fizeram círculos ao seu redor. Eles sempre vieram anunciando a Cristo. Não usaram seu poder para si mesmos. Nunca trabalharam para fazer crescer seus próprios ministérios e se avultarem e tomarem personalismo e ficarem famosos. Eles nunca foram imitadores, burladores. Como é o espírito da era, não se pode ver um levantar ali com um sistema de cura divina, que logo o outro começa dali da mesma forma. E imitadores de todas as maneiras. Desde que Deus levantou o profeta desta era, imitadores têm surgido na terra. E oxalá que nós, que estamos no espírito da mensagem, se é que de fato estamos no espírito da mensagem, estamos livres desse espírito de burlação, de imitação. Ó, meus ouvintes amados, irmãs e irmãos amados, o tempo em que estamos vivendo, a hora em que estamos vivendo, exige de nós um inventário
E coisa boa é quando você se lembra da maneira que a sua casa foi construída. Como começou aquele alicerce? Como foi fundado aquele alicerce? Em que base ela está edificada? Você não vê um casamento edificado, fundamentado apenas na paixão da carne e na filosofia mundana, diabólica sobre o casamento? Está edificado sobre areia, está edificado sobre direitos femininos que Deus não tem concedido, sobre a aberração do direito ao homem que muito menos Deus tem outorgado. São casamentos edificados na areia, por isso há preocupação com o divórcio. Se todo casamento fosse edificado sob a base apostólica dos profetas na Bíblia Sagrada, eles não seriam desfeitos. Não, nunca, jamais. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem poderia nos separar um do outro? Se é que fomos unidos por Deus, como a igreja poderia estar laçada pelo mundo, casada com o mundo, flertando com o mundo, adulterando com o mundo? Se ela tivesse a base apostólica, a base dos profetas, na verdade, casada com Cristo, verdadeiramente unida por Deus com Cristo, como poderíamos ter tanta gente correndo para cima e para baixo, com interrogações daqui e dali, e as consequências do pecado aumentando a cada dia mais, as enfermidades destruindo, o vício matando? Oh, que espírito terrível, que fundamento roto, fundamento podre, fundamento oco, fora do fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não, eu não tenho vos apresentado um outro fundamento a não ser este. Não creiam em mim, creiam na palavra que vos falo, porque esta é a palavra de Cristo, esta é a palavra do Senhor. Se assegurando na palavra de Deus, vocês estarão seguros como a casa edificada na rocha que não se abala, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra de coroa, Jesus Cristo mesmo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Deus vos abençoe, ouvintes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vos console, Deus vos ajude e Deus faça com que cada um possa ter a luz do Espírito Santo neste inventário em sua vida, em que estou edificado, de onde parte a doutrina na qual eu creio e pela qual eu vivo. Se você não dá a vida pela doutrina que você crê, então você é um falso membro. Você está errado. Agora, não vá dar a vida por uma coisa que esteja fora do fundamento dos apóstolos e dos profetas, porque seria falso, seria uma casa edificada sobre areia. E nós nos propomos a vos ajudar, enviando literaturas, e vocês podem analisar e ver se é de Deus. Ajuda a si mesmo, inventariando as suas vidas, examinando a mensagem do dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem na areia constrói, vê a casa cair, a procela destrói quando chega a rugir. Se o vento soprar, em perigo há de estar, sobre a areia a mansão, sem firmeza no chão.
Quem na rocha constrói tem descanso real, não se abala a mansão no maior temporal. Se o vento soprar, bem segura de estar, pode o vento rugir e a tormenta cair. Cristo é a rocha real, sobre a qual sem tardar tua vida eternal deves edificar. Se a morte rugir, nem cuidado terá,